Saudações, meus queridos, eu sou o Cryo, do Serviço Magnético. Esta é a canalização número 3 de 4. As outras duas podem ser encontradas e eu aconselharia que vocês ouçam aquelas para compreender melhor esta. Aquelas que vieram primeiro preparam o palco para uma série de 4 chamadas A Máquina do Amor. Tudo é metafórico. Tantas das mensagens que nós damos a vocês pessoalmente e publicamente estão cheias com energias que nós definimos como a terceira linguagem. Mensagens sobre mensagens. Nada é literal. Tudo é expansivo, meus queridos, porque a língua do Espírito é expansiva. Está cheia com aquilo que é multidimensional e aquilo que tem camadas de compreensão é belo. A máquina do amor, o amor é aquilo que vem do Criador. A máquina é uma palavra que significa que há algo que está em progresso, trabalhando nesse planeta e que tem um porvir e um motivo. Partes que se movem de uma forma sucinta, que são lógicas e respondem ao operador, que é você, não o espírito. Nós já dissemos por muitos anos que o cérebro humano não é o órgão final da lógica. Não é de onde tudo é feito. Realmente há uma tríade. O coração e a pineal estão envolvidos em todas estas coisas. Precisam estar. Eles são aqueles que conversam com o Akasho. Eles são aqueles que reconhecem a terceira linguagem. O cérebro, este é o computador. Este é aquele que é para a sobrevivência. Aqueles com o intelecto mais elevado estão usando sua pineal, não seu cérebro. Aqueles que estão usando o intelecto mais elevado estão usando sua intuição, não seu cérebro. A intuição que poderia dizer, isso está correto, isso não está correto. Ou talvez haja mais. E aqui está como pode parecer. Nós paramos na última canalização contando a vocês sobre a história do planeta. O evento de 200 mil anos atrás. Onde aqueles das estrelas vieram e que se tornaram aqueles que são aquela que é a sua história da criação, sua história de Adão e Eva. Que aqueles que vieram, vocês não podiam dizer a diferença entre eles e aquilo que hoje vocês chamam de anjo. Vocês ainda não podem diferenciar, porque eles são seres ascensos, encarregados da física ao redor deles. Eles não precisam de naves para chegarem aqui. Este é um pensamento tridimensional. Nós dissemos que eventualmente a consciência alia-se com a física, e isto é mestria. Praticada até mesmo hoje em alguns dos gurus mais elevados que não precisam mais se alimentar. Eles estão aqui, eles estão no planeta. Eles estão literalmente praticando as mesmas coisas sobre as quais nós falamos. Eles são os precursores daquilo que vocês verão algum dia como a conexão da consciência e a ascensão. Nós dissemos que a Lemúria foi o centro, porque ela estava isolada e se tornou o centro do ensinamento. Mas houve muitos lugares onde as mães estelares ensinaram. A Lemúria se fala especialmente porque ela era isolada até um ponto onde nada interferia com ela. Nunca se poderia retornar para ela. E então foi especial e puro, mais puro do que o resto. E devido a isto, é a única que precisou então parar e ser parada em certo ponto na área de ensinamento. Foi aí que ela afundou. Nós demos a vocês esta informação tantas vezes antes, que não afundou devido a placas tectônicas, essa atividade, mas devido à atividade vulcânica. Os mesmos tipos de coisas que acontecem no país onde estou, em Yellowstone, essas coisas aconteceram lá também. A bolha de magma que empurrava as montanhas, então regrediu. E aqueles que partiram. E aquilo foi aproximadamente 15 mil anos atrás, mas aquilo eles tinham já ensinado por muito mais tempo do que aquilo. O ensinamento, na verdade, começou 50 mil anos atrás.
E nós falamos sobre por que isso foi tão precioso e por que foi necessário, assim como suas crianças precisam ser ensinadas. Vocês receberam almas. Meus queridos, aquela história de Adão e Eva, aquilo é criação. Vocês receberam almas. E toda a ideia de uma árvore do conhecimento tinha a ver com ensinamentos. O que era sagrado, o que não era. Como o Espírito trabalha, o que vem a seguir. Para poder levar vocês para um lugar onde vocês poderiam começar a escolher suas vidas por si mesmos. Vocês não tinham nenhum registro acástico, nenhum ainda. Vocês não tinham ainda experiência de vida nenhuma ainda. Era o começo do começo. Precisava haver ensinamentos. Missionários, em certos sistemas de crença, compreendem isso. Porque quando eles entram em tribos, eles precisam começar do início. Isso para explicar aquilo que é a fonte criativa e todas essas coisas que a tribo já sabe. É só um exemplo de quando vocês têm uma civilização que literalmente não conhece nada daquilo que vocês estão tentando ensinar, vocês têm que começar do início. A roda de ensinamentos lemuriana foi o início. Houve muitas rodas e ramificações daquilo, nós já dissemos isto antes. Mas essa história começa quando a Lemúria para. E o que eu quero contar a vocês é que a história deste planeta, pelos últimos 30 mil anos, tem sido marcante e desconhecida. Quase que completamente desconhecida. E então, quando eu falo sobre isso agora, e a grandiosidade disso, e o mistério que há, e os números de tudo isso, tudo é novo. Meu parceiro o ensinou. Ele indicou coisas sobre isso, eu canalizei a respeito. E se você chegou nessa canalização agora, isso pode ser totalmente novo para você e muito de girar os olhos, muito estranho. Porque não está representado em nenhuma da sua história, nenhuma das suas ciências de corrente principal, que tem isso de forma completamente errada. Isso não os torna deseducados, meus queridos, ou qualquer coisa como isso. Apenas significa que eles estão olhando para aquilo que eles veem agora. Agora estará o teste da sua ciência. Aqui estará. Quando vocês começam a descobrir coisas que não correspondem ao modelo daquilo que foi ensinado a vocês, o que vocês farão? Vocês irão rapidamente enterrar isso na areia? Ou vocês estarão abertos para um novo tipo de história? Aqui está o que eu quero contar a vocês. Esta intervenção sobre a qual nós temos falado tem ciclos. E os ciclos são assim. Que cada civilização neste planeta recebe aproximadamente 5.000 anos para ver se eles se desenvolvem. Mas há mais. Porque há um ciclo de consciência que vocês não sabem a respeito ainda. E os sociólogos estão apenas começando a ter uma dica disto. E aqui está. Quanto tempo é necessário para uma civilização antes dela destruir a si mesma? Através ou de inatividade, ou guerra, ou pandemia. Quanto tempo é necessário? E isto é cíclico e tem uma resposta. E os sociólogos estão começando a ter uma dica disso. Será que é um ciclo de humanos? Que eles podem apenas durar até um tempo antes de entrarem em coisas disfuncionais. A menos que eles amadureçam, a menos que a consciência que a influência da consciência aconteça, quanto tempo eles têm? É uma boa pergunta. Eu darei a resposta. 5.125 anos. Agora, alguns de vocês podem ter reconhecido este número. Eu contarei por quê em um momento. Aqui está algo que vocês precisam saber. Houve 5 civilizações antes de vocês neste planeta. 5 civilizações completamente diferentes antes de vocês. Vocês participaram na número 5. Se você perguntar aos experts, eles dirão que a civilização, como vocês a conhecem, tem apenas 6.000 anos. Eles apontarão para os egípcios como sendo uma das mais antigas, as pirâmides tendo 5.000 anos de idade. Se vocês retornarem um pouco mais atrás, com idiomas sânscrito, cuneiformes, vocês vão para o Vale do Indo, vocês estão empurrando para mais ou menos 6.000 anos. E antes daquilo não havia nada. E isto é tolice.
Isto é apenas seus, meus queridos. Vocês não sabem sobre aquela que veio antes daquela, e aquela que veio antes, e aquela que veio antes. Ah, mas vocês saberão. Porque conforme sua tecnologia melhora e fica melhor, fica mais avançada, vocês serão capazes de ver. Elas serão expostas, já estão sendo expostas mesmo agora. Vocês encontram lugares onde vocês escavam e há estruturas que não deveriam estar lá, construídas por pessoas que não deveriam estar lá, com línguas, idiomas que vocês não reconhecem, com geometria que é boa demais para aquela época, com alinhamentos com os planetas, antes deles terem sabido até mesmo a respeito de planetas. E vocês não terão nenhuma explicação. Deixe-me dar-lhes um pequeno cenário, que é muito engraçado. Os egípcios, com sua civilização de 5.000 anos de idade, um dos templos que eles construíram foi Abydos. Belíssimo. Há coisas lá que nenhum outro templo tem. Eles estão muito orgulhosos dele, a idade dele, toda a história dele, e você vai e visita. Mas os egípcios não têm nenhuma ideia de que quando eles construíram sobre uma outra cidade, que agora está sendo exposta. Então vão para trás de Abydos, se quiserem, e vejam uma outra cidade que já foi datada em carbono, que tem 10.000 anos de idade. Eles não estão falando sobre isso, porque isso viola tudo o que eles aprenderam e ensinam na Universidade do Cairo. 6 civilizações. 6? Você disse 6 e você disse 5. Bem, isso é porque todos eles têm um limite de tempo e todas elas falharam. Algo aconteceu e eles precisaram recomeçar. Criado por eles mesmos ou com a ajuda de Gaia. E vocês estavam programados para isso também. Era a sua própria programação. Vocês têm livre-arbítrio. Vocês leram isso na sua escritura. Vocês durariam até o ano 2000. Vocês iriam acender as luzes e todos iriam para casa. É isso que aconteceria. Está nas suas escrituras. Leiam. Aquilo não aconteceu. Vocês sobreviveram. Nenhuma das outras sobreviveu. E em 2012, interessante, foi aí que vocês começaram a número 6. Uma das civilizações mais elevadas em termos de consciência que existirá nesse planeta. Qual é a duração do calendário maia? 5.125 anos. E representou a última civilização. É parte de uma contagem divisível por 5, um bambolê do planeta de 26.000 anos. 5 civilizações. Cada uma com seu próprio calendário. Comecem a fazer a conta. Vocês começarão a perceber que pode ter algum sentido nisso, especialmente com relação ao que estão descobrindo. Eu quero encerrar a canalização com um pedido. Eu não explicarei o que foram as 6. A número 6 são vocês agora, mas as últimas 5, como elas chegaram e foram. Eu comecei a falar sobre isso numa ilha, uma bela ilha, numa lagoa na Alemanha. Vocês podem encontrar aqui na canalização. Foi a única vez que eu falei sobre isso. Mas hoje são apenas os fatos. Aqui está meu pedido. Meus queridos, tantos de vocês, incluindo os historiadores, têm um viés. E o viés é assim: que quanto mais na história você encontra humanos mais atrás, menos inteligentes eles são. Até que vocês finalmente chegam aos homens da caverna. Que vocês pensam que estavam grunhindo para seus parceiros e não tinham nenhuma língua. Vocês ficariam chocados em saber que algumas daquelas civilizações, antes da sua, se deram muito melhor do que vocês. Tinham melhor matemática do que vocês têm. Eles tinham compreendido coisas que vocês não compreenderam. O pedido é esse. Olhem para a história de forma diferente. Saibam que é muito mais atrás, quando vocês podem encontrar civilizações, vocês encontrarão pessoas assim como vocês, pensando como vocês pensam, tão inteligentes quanto vocês. Eles não tinham as invenções que vocês têm, e essa é a única diferença. Eles faziam coisas que vocês estão fazendo hoje, sem essas coisas que vocês têm. Às vezes, eles eram até mais inteligentes, mais espertos. Eles tinham museus elegantes, eles tinham bibliotecas, eles tinham suas próprias maneiras, eles tinham oralidade. Eles conheciam tanto sobre tantas coisas. Isso foi perdido todas as vezes que eles começaram novamente. Vocês descobrirão algumas dessas coisas. E vocês não compreenderão. Devido aos vieses que dizem, não poderiam ter sido tão inteligentes assim. Eles eram.
Eles eram mais inteligentes do que vocês. Em muitas áreas, eles não estavam impressionados com ter 10 dedos nas mãos e nos pés, como vocês ficaram. A matemática deles era base 4 ao invés de 5. Vocês apenas têm 2 fatores em sua matemática. Eles tinham 4. Eles eram capazes de deixar a matemática conversar com eles e dar a eles uma elegância que vocês ainda não viram. Eles sabiam como não superpovoar sua área. Vocês ainda não compreenderam isso. Há tantas coisas que eles poderiam ensinar a vocês. Se vocês pudessem conversar com eles. Mas vocês eram eles, meus queridos. Está em seu acástico. Isto começará a ser lembrado também. Lembrar-se das coisas que funcionavam, as ideias que estão por vir, e esta é a próxima canalização, o que vem a seguir, na número 6, onde vocês estão agora. Vocês estão em um reiniciar, um reboot. Vocês podem se conhecer melhor, pois as coisas estão começando a examinar elas mesmas. E as coisas estão começando a sair dos cantos da escuridão e se mostrarem, para que vocês possam ver aquilo que vocês não querem mais. Soluções estão disponíveis para problemas que têm estado com vocês por centenas de anos. Nós falaremos sobre isso a seguir. A história da humanidade é muito mais grandiosa do que vocês imaginam, mais antiga do que vocês pensam, belíssima. E algum dia vocês estarão estudando isso desta forma. Vocês não podem fazer nada, não será algo esotérico. Vocês poderão se segurar nas suas mãos quando vocês começarem a escavar. Parte dela sobreviveu muito bem e tem sido preservada. Só que vocês ainda não as viram, mas vocês verão. Todas as coisas que eu digo a vocês agora chegam a uma grande conclusão. E a próxima canalização fala sobre isso. E quem você realmente é. A única civilização, até agora, neste planeta, que não se destruiu a si mesma. Depois de 5.125 anos. E estão nas vésperas do que vem a seguir. Que outros planetas já viram e passaram por isto. E é por isso que eu estou aqui. Para celebrar e ajudar. E para começar a trabalhar com os nodos e nulos que estão começando a empurrar a grandiosidade para esse planeta. Uma consciência mais elevada será o resultado. Eu voltarei. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Para aqueles de vocês que não estavam nesse encontro e ouviram isso mais tarde, nós acabamos de ouvir as palavras de Adironda. E ela sempre encerra da mesma forma. Ela diz, nós amamos vocês, nós amamos vocês. Nós honramos vocês, nós respeitamos vocês. E ela despede-se com um namastê. Não poderia ser mais claro. Nas canalizações dela, na minha canalização, naquelas de tantos canais. O intenso sentimento que nós temos é amor e respeito pela alma humana. Amor e respeito pela alma humana. Se você não ouviu isso em canalização, se você não ouvir, não acredite na canalização. Pois esta é a benevolência e a informação que eleva, que sempre estará aí. Para estes tempos, depois de 2012, e as coisas que vocês estão experimentando, para onde vocês estão indo hoje. Estamos aqui para ajudar, explicar, suavizar, acalmar, e ajudar a vocês a moverem-se adiante. Nós dissemos a vocês, nas outras canalizações, sobre tanta vida que está ao seu redor, naquilo que vocês chamam de sua galáxia, e alguns que passaram por isto. Você poderia dizer, já estivemos lá. Nós sabemos o que vem a seguir. E é por isso que estamos aqui. Esta é a canalização número 4 de 4. Nas mensagens que se reúnem de uma forma que nós sugerimos que vocês ouçam as outras 3 e encontrem-nas antes de vocês ouvirem a esta. E vocês então compreenderão muito melhor aquilo que estou dizendo agora. Os títulos destas 4 canalizações é A Máquina do Amor. É uma metáfora. E nós já dissemos 3 outras vezes que o Espírito fala
em metáforas. Quando vocês leem escrituras, quando vocês leem talvez as centúrias de Nostradamus, se você ler qualquer destas coisas, algumas delas não fazem sentido. E isto é porque o Espírito fala na terceira língua, além daquilo que é a linear que vocês leem. E você precisa compreender o que significa, o que é dito. O amor da máquina do amor é o amor do Criador. A máquina é aquilo usado por vocês. A ideia tridimensional de uma máquina que tem um propósito, foi construída por um motivo e faz algo. Uma máquina que tem muitas partes que funcionam juntas, que talvez vocês pudessem até mesmo programar e ligar e desligar se quisessem, mas há propósito por trás dela. Uma máquina que pode ir mais rápido ou mais devagar, como vocês quiserem. E é isso que ela significa. A máquina do amor é a definição da criação da humanidade e o que aconteceu nesta terra. E nós dissemos que muito foi uma intervenção. E isso continua até mesmo hoje. Eu quero ser mais claro. Antes de vocês, então, entrarem numa tangente daquilo que eu disse na número 3, que poderia ser incorreto devido ao seu viés. Eu falei sobre o fato de ter havido 4 civilizações antes da de vocês. Eu quero contar mais sobre isso para que vocês possam compreender que isso não é o que vocês pensam. Aquelas não eram civilizações mundiais, não como aquelas que vocês têm hoje. Elas eram muito mais localizadas. Elas não eram bilhões de pessoas. Eles eram milhões, mas não bilhões. Ao longo de 5.000 anos, cada uma delas. E o motivo, por não ser mundial, é óbvio. Eles não tinham o transporte, as oportunidades de transporte que vocês têm hoje, nada nem próximo disso. Eles não tinham nenhuma das oportunidades de comunicação que vocês têm hoje, nada nem perto disso. Portanto, você poderia dizer que eles estavam muito mais isolados em 4 outras partes da Terra. Vocês podem ter uma ideia de que uma se fundiu em outra e outra fundiu-se com outra. Algumas delas, na verdade, se sobrepõem, porque elas estavam separadas. Quando vocês olham para a sua própria civilização e vocês veem e pesquisam onde vocês pensam que começou, sem compreender que houve outros antes de vocês, vocês estão corretos. Não houve nada lá antes onde vocês começaram, naquela área. Mas havia em outras áreas. Às vezes, as áreas eram similares, como eu disse a vocês no Egito. Às vezes, elas se sobrepõem. Mas, meus queridos, não é o que vocês pensam. Vocês não tiveram 4 civilizações mundiais. Além disso, também há anomalias com relação a isso. Vocês descobrirão, eventualmente, 4 outras pegadas distintas no planeta, em diferentes áreas, que remontam quase 30.000 anos. Aquela é uma estrutura de tempo que responde ao bamboleio do planeta, que são 26.000 anos. Cada civilização representa quase 1/5 desses 26.000 anos. E também corresponde com o tempo do calendário maia, que rastreia a civilização 5 na qual vocês estão. Em 2012, nós renomeamos a sua civilização porque vocês passaram por este tempo de mudança e o bamboleio da Terra. Vocês já são a civilização 6 e estou chegando a isto em um instante. As anomalias, vamos falar sobre isto. Houve alguns grupos no planeta que estavam lá por quase 5.000 anos. E isso são 2 ciclos da Terra, do bamboleio da Terra. E elas não passaram pelas mudanças das 4 antes de vocês, que eu acabei de descrever. Sempre há aqueles que são diferentes, ou anomalias. Nenhuma dessas coisas são exatamente iguais. Como vocês poderiam dizer, número 1 ou 2, em qual número você está, quando você começou e terminou. Elas se sobrepõem, elas entram uma na outra. Mas houve 3 distintos lugares no planeta, isolados, onde seres humanos viveram e trabalharam na mesma cultura por 50.000 anos. E vocês dirão, bem, como isso poderia ser quando as outras estavam vindo e indo? Eu quero que vocês examinem essas 3 quando vocês descobrirem o que elas são, e vocês o farão, e vocês já conhecem uma delas. Falta de recursos. Se elas sempre estivessem procurando dia a dia por recursos,
elas não tinham as oportunidades de ir para o tipo de atributos sociais que vocês entraram, ou que as outras civilizações também tiveram. Eles estavam sempre em subsistência e sobrevivência. E eles duraram muito, muito tempo. Quando vocês têm os recursos em qualquer civilização, e os sociólogos dirão isso a vocês, isso constrói sobre si mesma, então ela se torna maior. E aqueles recursos levam para organizações que nunca aconteceriam em uma organização de subsistência, ou até mesmo uma civilização de subsistência. Quando vocês estão sempre procurando pela próxima refeição e sempre indo para algum outro lugar para encontrar a comida, é difícil ter a elegância do tipo de organização que vocês teriam em uma civilização moderna sobre a qual estou falando. Aqueles que têm muitos recursos, então teriam mais, então quereriam mais, e eles crescem para outras coisas, e eles seriam mais elegantes, eles teriam algumas invenções. Vocês conhecem essa história? E então, eu queria dar a vocês essa explicação, antes de vocês então examinarem aquilo que eu disse. Eu disse bem, Cryon disse que houve 4 civilizações no planeta antes da nossa, e vocês têm essa ideia de que elas eram todas mundiais. Elas não eram. Isoladas, menores, profundamente diferentes. Vocês não têm 6.000 anos de idade. 50.000, mais ou menos. Mas a maioria daquilo que aconteceu foi nos últimos 30.000. E que tal agora? O que eu posso falar a vocês sobre agora? Vocês ainda estão agora, neste momento, sujeitos à intervenção. Uma intervenção muito grande. Vocês têm livre-arbítrio, meus queridos, mas há vários tipos de coisas que o Espírito faz para vocês. E algumas delas estão naquilo, no departamento do que faz vocês orarem. Aquilo que o meu parceiro falou várias vezes. Onde com livre-arbítrio vocês poderiam fazer qualquer coisa que quisessem, mas se houvesse uma luz no canto, aquilo chamaria sua atenção para olhar para aquilo ou não olhar para aquilo. Você compreende a diferença? Isto é parte da máquina do amor. O Espírito se importa tanto com você, para onde vocês irão a seguir e tudo isto, que haverá muitas luzes para vocês olharem. Esta é uma metáfora para coisas que poderiam atrair sua atenção, que darão a vocês algo que já é tempo de dar a vocês. Alguma vez vocês já olharam para sua própria história de invenções? Eu chegarei lá em um minuto. Porque há algo que vocês talvez não tenham estado conscientes. E eu darei isso a vocês. E então vocês poderão olhar para trás e estudar isto. Neste momento, no planeta, neste momento, aquelas coisas chamadas nodos e nulos, deixados por aqueles que vieram das estrelas originalmente, estão começando a funcionar. Aquelas coisas que foram descritas para vocês até mesmo hoje, naquilo que vocês chamam de seu encontro, deixado por aqueles que vieram das estrelas, colocado aqui, caso vocês conseguissem. Agora estão abrindo seus pares que correspondem de mais e menos, e eles funcionam juntos como pares para começar a limpar o sistema de redes desse planeta, para se livrar da velha energia, das tendências da velha energia, as cristalizações e memórias da velha energia, mesmo afetando o registro acástico da humanidade, para poder acelerar vocês para um lugar mais elevado de consciência. Vocês não podem ficar na lama e esperar ter um planeta em ascensão, meus queridos. Vocês não podem ficar na sujeira da velha energia e esperar ter algum milagre onde você consegue sair daquilo que vocês criaram por milhares de anos. Uma velha energia que não deixa vocês ir além da corrupção e do horror. Todos os vieses, os velhos pensamentos. Algo precisa acontecer para ajudar vocês a atravessar isso. E está aqui, e 2012 foi o sinal. Eu quero dizer algo a vocês. Vocês podem fazer qualquer coisa que quiserem disso. Eu direi algo a vocês. A galáxia sabia que vocês conseguiram. Isso é o quão importante vocês são. Aqueles planetas ascensos, que estão por toda a galáxia, muito antes de vocês, passaram por aquilo que vocês passaram. Aumentaram aquilo que vocês chamam seu DNA. Foram para uma consciência mais elevada. Sabiam
que vocês passariam aquele marcador. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Vocês são conhecidos em tantos lugares, como aquele planeta distante que agora está começando a atravessar a mudança, como eles fizeram. Vocês sabiam que vocês têm tantos outros que vocês nunca conheceram, não reconheceram, nunca encontraram, dando a vocês energias conforme vocês passam por isso, como um planeta? Já pensaram sobre isso? Pensar que talvez vocês tenham uma família estelar que se importa com vocês? Será que isso é demais para você? Eu falarei para vocês daqui a 100 anos, tudo bem? Nós retornaremos e discutiremos se isto é de girar os olhos ou se há alguma substância nisto. Quando eles começarem a falar. Há tantas coisas que eu gostaria de contar a vocês agora. Mas a principal é esta. Que sua família estelar deixou um sistema, uma máquina, que é esotérica. Eu não posso contar mais a respeito sobre como ela funciona, a não ser de onde ela funciona. E isso já foi explicado. Quando eles estabeleceram um sistema de redes desse planeta para vocês, para ajudar vocês a lembrarem, para ajudar vocês com emoções e todas essas coisas, estão cheias de pó, de sujeira, com toda a guerra e o horror, todas as memórias, as lembranças de disfunções. E lentamente, essas coisas estão sendo vaporizadas, transformadas em luz, neutralizadas, de forma que com livre-arbítrio, vocês possam sair de um caminho para limpar os detritos. E esta é a verdade. É por isso que vocês estão começando a ver algumas coisas refrescantes. Coisas que vocês viram, que meu parceiro falou sobre aquilo. Aquele movimento Me Too, sobre o qual vocês falam. Que não se trata de mulheres, meus queridos. Aquilo é integridade de humano para humano. Já era tanto. Quando vocês acham que aquilo mudaria? E por que agora? Depois de centenas e milhares de anos. De coisas inapropriadas lá. E agora isso começa a mudar. O abuso de crianças. Em certas organizações religiosas, um oxímoro ao máximo. E que isso está começando a mudar e a se transformar, a se corrigir, a ser notado. Soluções para coisas que vocês nunca pensaram que teriam soluções. Daqueles que vocês nunca pensavam que poderiam ajudar vocês a resolver essas coisas. Eles estão começando a ocorrer. E aqueles que poderiam dizer, bem, eu não acredito nisso, Cry, eu não acredito nisso, olhe para a nossa política. Posso fazer uma afirmação? A política será a última. E você pode ver por quê. Porque tem a ver com poder, tem a ver com ganância, tem a ver com todas as outras coisas que teriam grande influência sobre vocês. Será a última, mas ocorrerá. E ocorrerá porque a consciência do planeta não irá eleger líderes disfuncionais. Isso está vindo. Não rápido bastante, mas está vindo. Esta é a número 1. Intervenção. Neste momento, para vocês, a máquina continua. E ela está se acelerando. Mas há mais. Invenções. Tudo o que vocês têm agora, incluindo aquele aparelho no qual vocês estão me assistindo ou me ouvindo, é arcaico. Absolutamente arcaico. É tudo que vocês têm. Esperem até vocês virem o que vem a seguir. Há coisas vindo que irão mostrar um mundo que vocês nem mesmo sabem que existe. Fará parecer que vocês eram selvagens, que não tinham nenhuma ideia sobre eletricidade. Até que ela chegou. Será como retornar às épocas das trevas e perguntar a eles como era a internet. Ou que tal o seu Wi-Fi? Eles dirão, bem, o que é isso? E vocês precisariam passar por 14 passos para explicar que invenção levou para outra, para chegar naquela sobre a qual você está falando. É aí que vocês estão agora, comparado com onde vocês estarão em breve. Invenções. Será possível que houve intervenção com invenções? Você poderá dizer, bem, isso é livre-arbítrio e nós, como humanos, descobrimos coisas que nós descobrimos com livre-arbítrio e é acelerado nos últimos anos, imensamente, mas nós estamos inventando conforme prosseguimos. É mesmo. Vocês não acham interessante que vocês apenas têm o voo
por um curto período de tempo, quando vocês têm observado pássaros por milhares de anos, ninguém nunca tentou nada. Vocês sabiam que os chineses estavam empinando pipas milhares de anos atrás? Vocês apenas têm voo energizado recentemente. E vocês perceberam que quando vocês tiveram, os irmãos Wright apenas venceram os franceses por 2 semanas. Alguém alguma vez já deu a vocês a ideia de que invenções parecem acontecer por todo mundo ao mesmo tempo? O rádio, o voo, outras. Que quem quer que tenha inventado algo, ele recebe o crédito para aquilo. Frequentemente houve alguém mais que estava nas vésperas de descobrir a mesma coisa, logo ali depois da esquina. O que eu estou dizendo a vocês? Intervenção. Vocês recebem as invenções quando vocês deveriam recebê-las. As ideias que fazem vocês olharem estão implantadas. E quem quer que recebe primeiro, recebe o prêmio. Mas seja a descoberta da eletricidade em sua forma hoje, ou venha dos nomes que vocês conheciam e que respeitavam, poderia ter sido diferente, dependendo de quem recebeu primeiro, porque a ideia veio para o planeta. E o planeta, então, trabalhou sobre aquilo como um planeta. O que você está dizendo, Cryo? Eu estou dizendo a vocês que as invenções que vocês têm, mesmo a invenção nuclear, vieram no momento certo, com livre-arbítrio, para dizer: aqui estão vocês agora nas vésperas. O que vocês farão com isto? Vocês vão se destruir? Vocês estavam planejados para destruir a si mesmos, vocês sabem disso. Isto é livre-arbítrio. Aquilo não fez parte da máquina do amor, aquilo é parte da máquina humana. Para alguns de seus mais velhos, eu direi isso novamente: qual era a profecia quando vocês nasceram? E a resposta é: vocês não estariam aqui agora, nesse momento. A profecia, nas escrituras, previa um futuro do qual vocês não participaram porque a consciência mudou. Vocês compreendem isto? Quantos de vocês são velhos o bastante para lembrar que seus pais esperavam a Terceira Guerra Mundial? Que com o advento das armas nucleares era só uma questão de tempo antes de vocês se eliminarem? Deem uma olhada para os seus filmes, vocês ainda estão se eliminando nos filmes? Todos os filmes que vocês têm do pós é aquela sua velha tendência, de onde vocês estariam. É rampante, está em toda parte, porque aquilo mais a programação que vocês tinham para si mesmos. Mas vocês não fizeram aquilo, e vocês não o fizeram. E é por isso que a galáxia conhece vocês, meus queridos, porque vocês não o fizeram. E vocês agora estão bem abertos para aquilo que está vindo. Invenções estão vindo. E haverá algumas coisas que farão vocês olharem. Quem captará primeiro dependerá de se vocês estão olhando ou não, ou se seu viés está te impedindo de olhar. Se você é da opinião que você sabe tudo já, ou você acha que sabe o que virá a seguir, você não verá essas coisas. Mas para aqueles, especialmente os jovens, que sabem melhor e dizem: eu sei o que está lá, eu posso sentir, eu quero ser parte daquilo. Está vindo. Já está aqui, de algumas formas, eu predisse isso, eu disse a vocês. Procurem por magnetismo. Eu sou o mestre magnético e agora vocês sabem por quê. Tem a ver com a rede magnética, tem a ver com a rede elétrica, tem a ver com o uso de magnetismo no seu futuro, que eliminará todo o combustível fóssil nesse planeta sendo usado para a criação de energia e ponto. Ponto. Vocês não precisarão disso. Será o fim das baterias, vocês não precisarão delas. Motores magnéticos, pequenos e grandes, que irão girar para sempre. A única coisa que irá desgastar são os rolamentos. E eles continuarão e continuarão, e seja um gigante na sua cidade ou um menor na tribo, na África, eles darão a eles a internet, darão a eles energia, darão a eles saúde. Eles estarão conectados com o mundo como eles nunca estiveram antes. Isto é apenas uma. Está aqui. A habilidade de cultivar alimento para todos, de forma fácil, está vindo. Está vindo. A eliminação das doenças no planeta. Isto também é parte daquilo que está vindo com uma consciência mais elevada. Vocês verão, quando vocês olharem para trás, vocês farão as perguntas: sociólogos, por que é que os humanos estão vivendo mais tempo e eles parecem estar mais saudáveis, mesmo que haja menos remédios? Pensem sobre isto.
Sim, chegará um dia quando na televisão aqueles comerciais de drogas não estarão mais lá. Uma nova ideia estará lá. Ao invés disso, a consciência treinada. É exatamente isso que a Adironda fala a respeito. Treinar a si mesmo para esperar coisas benéficas em sua vida, de forma que a física cooperará com você e essas coisas então aparecerão. Você acha que isso é magia? Está vindo. Cryon, isso não está certo. Perceba, se nós vivemos muito tempo, haverá muitas pessoas, não haverá mais doenças, sabe? Nós teremos uma superpopulação, teremos pessoas demais no planeta. E nós já dissemos isso antes. Parte de uma civilização madura é a habilidade de controlar o seu índice de natalidade. Você ouviu isto? Vocês já têm lugares nesse planeta com 0 crescimento. Isto é para aí que vocês estão indo. Inteligência para saber quando ter filhos e quando não ter e por que planejar para isso. Ao invés de simplesmente ter muitos filhos. Aquela é uma velha energia, uma ideia de uma velha energia, principalmente desenvolvida a partir de organizações que querem muitos membros, para que vocês tenham muitos filhos, então. Aquilo não é maduro. Vocês estão entrando numa nova fase de realização e maturidade. Novas invenções, e então, a maior de todas, está vindo, já disse a vocês. Está quase aqui, se vocês permitirem que seja assim. As lentes quânticas. Eu disse a vocês antes, através de uma série de magnetismo e energia criogênica, há uma forma, juntamente com o plasma, de ver campos multidimensionais em toda a sua glória. Vocês verão a gravidade. É um campo multidimensional. E quando vocês virem gravidade, vocês verão os padrões. E então vocês verão como ajustar os padrões. Física, tudo física. Vocês serão capazes de ver os aspectos multidimensionais do seu próprio Merkabah. E todos respirarão profundamente e dirão: esse é o mundo que nós nem mesmo sabíamos que existia. E lá está, e vocês estarão olhando para ele. E então, vocês sabem. Uma coisa gera outra, que gera outra. E a diferença entre aquilo que está vindo e aquilo que já foi é que vocês não irão transformar essas coisas em armas. Vocês ouviram isto? Não haverá nenhum motivo para transformar essas coisas em armas. Quando os recursos são abundantes e os seres humanos podem comer. E eles não precisam ter as doenças. E eles não precisam ter aqueles que os controlam. Porque eles são pobres. Estas coisas acontecerão neste planeta como elas aconteceram em outros planetas, lentamente ou rapidamente, dependendo do livre-arbítrio da sua máquina, meus queridos. Mas aquela máquina do amor está aqui para o bem. Sim, vocês têm livre-arbítrio para virar tudo e se destruírem. Vocês têm essa escolha, mas vocês não farão essa escolha. Porque já há algo ancorado. Como os nodos e nulos continuam a limpar aquelas coisas, aquelas disfunções, todo aquele horror, todo aquele passado. E vocês não repetirão os mesmos erros. Porque já é tempo para o novo humano. Lentamente, mais lento do que vocês desejariam. Nem todos acontecendo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Haverá lugares mais brilhantes, lugares mais obscuros. Haverá 2 passos adiante, 1 passo atrás, mas vocês irão adiante. E essas invenções já estão aqui. É isso que eu queria contar a vocês. Essa é a máquina do amor. Da criação deste planeta até hoje. Onde nós vemos isso indo, porque Cryon está aqui. E porque haverá uma mudança naquilo que eu faço. Queridos humanos, nós amamos vocês. O Espírito, Deus, chame como quiser essa fonte criativa, se importa com cada um de vocês. Vocês não são vítimas aqui. Vocês podem sentar-se e relaxar e finalmente respirar e dizer: eu vejo e sinto que há uma luz naquilo que ele está dizendo, no que Cryon está dizendo, no que meu parceiro está dizendo. Porque se vocês puderem, eu fiz com que vocês olhassem. Eu fiz com que você olhasse. E assim é.